Olá, você que acompanha o Diário Entrevista. Hoje nós temos a satisfação de receber o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Prefeito, nós sabemos que a agenda do senhor é bem cheia, agradecemos por ceder esse espaço para a gente. Ok? Muito obrigado. Vamos lá. Ô, prefeito, qual a avaliação que o senhor faz da situação atual do Brasil e o papel do PSB nesse momento? Bem, em primeiro lugar, obrigado ao Diário Caratinga por essa oportunidade. Caratinga tem uma presença muito forte na minha vida, a família, parte da família da minha mãe daqui, Silva Araújo. Meu pai era carioca, casou-se aqui em Artim, trabalhou para a Secretaria de Agricultura como agrimensor, baseado aqui em Caratinga durante mais de 10 anos. Eu, inclusive, morei aqui em Caratinga há algum tempo na minha infância. Então é muito bom sempre estar de volta aqui às minhas raízes. Bem, eu, além de presidente estadual do PSB, sou presidente da Frente Nacional de Prefeitos desde abril do ano passado, coincidindo com esse momento difícil da vida brasileira, porque logo no início de 2015, final de 2014, ficou muito claro para todos nós que o país estava entrando numa crise econômica que se revelou também uma grave crise política que vai durar ainda um bom tempo. E o PSB, nesse processo, tem se pautado para buscar um equilíbrio entre as diversas, vamos dizer, posições mais extremadas, tem contribuído para o debate no sentido de buscar não só a solução para a crise política, mas também para a crise econômica. E essa crise é muito grave porque, nos últimos anos, o país teve um processo de crescimento na sua economia, distribuição de renda, aumento da renda média familiar, um forte aumento na oferta de empregos, inclusive para os mais jovens, muitas pessoas tendo acesso à educação, e esse impacto, de repente, de passar de uma fase de prosperidade, de esperança, de um futuro sempre risonho, cair depois numa realidade difícil, um choque para a população brasileira. E as causas são múltiplas. As causas vêm, digamos, uma certa paralisia provocada por essa ilusão de prosperidade contínua e infinita, e que acobertou crises políticas, que o nosso sistema político eleitoral está falido há muito tempo. Ele não atende a população brasileira no sentido dela poder se expressar democraticamente e ver refletido nos legislativos, nos executivos, seus anseios mais legítimos, e o processo político, da forma como é conduzido, se reflete na administração, produziu essa crise econômica. E é uma crise econômica muito grave, e não sairemos dela no prazo curto. E ela é muito grave porque não é a crise só de um déficit orçamentário corrente, um déficit orçamentário entre receitas e despesas do governo federal, dos estados e municípios. Há uma dívida a pagar imensa, que cresce muito a cada ano. Essa é a grande interrogação hoje entre os economistas. Como equilibrar essa dívida, como mantê-la num nível razoável em relação à riqueza, à produção nacional de riqueza, sem que ela exploda. Não há, nesse momento, a possibilidade de vender ilusões. Na medida que estamos nos aproximando de uma eleição municipal, em mais de 5.500 municípios, é importante que os candidatos se expressem com sinceridade, com verdade, sem vender ilusões, mostrando à população a real situação das finanças públicas e o que é possível fazer em 4 anos. Ninguém mais aceita ser enrolado, ninguém mais aguenta mentira da parte dos políticos. Então, o
PSB tem procurado em Minas Gerais. Nós hoje estamos completando 40 cidades aqui em Caratinga visitadas, cidades médias e grandes em todo o estado em um ano, exatamente discutindo com os dirigentes políticos de vários partidos a necessidade de mostrar para a população que a política não é só enganação, a política não é só corrupção, tem muita gente boa querendo se oferecer para ser vereador, para ser prefeito. E é preciso que a população identifique, na hora de votar, quem são de fato as pessoas de bem, que tenham uma ficha limpa, que tenham experiência real de comando, de gestão, de liderança, conhecimento teórico de finanças, alguma coisa de engenharia, né, que entenda de recursos humanos, porque a prefeitura é uma máquina de prestar serviços à população. Então, essa máquina, apesar das dificuldades financeiras, que a gente vê aqui em Caratinga, que tem um orçamento muito pequeno em relação à população, não chega a R$ 1.500 por habitante, né, e Belo Horizonte, com quase R$ 4.000 por habitante, tem dificuldades, está tendo dificuldade esse ano, tendo que cortar muito. Imagina aqui em Caratinga. Então, com um orçamento desse, e a prefeitura tem que pagar despesas que seriam obrigação do Estado, do governo federal, precisa ter muito carinho com a população para mostrar essa realidade e pedir ajuda à população para se construir com união, com discussão aberta, com participação, mostrar a possibilidade de parcerias com as empresas, com as igrejas, com as ONGs, com o governo federal e estadual, para buscar sustentabilidade na administração. E a sustentabilidade, ela significa muitas coisas, não é só proteger a natureza, é criar emprego, criar renda com investimentos privados, é preciso trabalhar com os recursos que se tem para melhorar os indicadores sociais, e isso acontece quando se dirige os recursos para aqueles mais desiguais, para aqueles que precisam mais. É preciso ter sustentabilidade na política, e se faz isso trazendo a população para dentro da informação, da realidade do município. Então, o que nós defendemos é isso: sinceridade, verdade, transparência, responsabilidade na gestão, é o que o PSB defende. Perfeito. Já que o senhor fala das questões do PSB, até corrige se eu estiver enganado. O PSB foi um partido que foi criado, né, nos anos 40, veio da esquerda democrática. O senhor tem um passado de militância política. Hoje, com tantos partidos, como se diz, está sobrando ideologia nesse Brasil? Na realidade, essa infinidade de partidos acontece por uma falha grosseira da legislação eleitoral, política eleitoral. Hoje, qualquer pessoa reúne 500.000 assinaturas, registra um partido e passa a ter participação em tempo de televisão e em fundo partidário. Então, são muitas empresas, muitas vezes tem um único deputado federal, às vezes não tem nenhum, e recebe aí, às vezes até R$ 1 milhão por ano, que vai para a mão de uma pessoa, né? Tem que prestar contas, etc., mas é uma aberração isso. E essas pessoas vendem a legenda, vendem essa legenda em estados, por sua vez, quem comprou a legenda no estado vende na cidade do interior, e se transforma num negócio. E nós temos que acabar com isso. É preciso que o partido, para ter de fato um acesso, né, a benesses pagas com recurso público, deveria ter uma votação mínima, no número mínimo de estados. Esse é um dos problemas. Então, para representar as diversas tendências ideológicas, desde a extrema esquerda à extrema direita, com as suas nuances convergindo para o centro, não mais do que 7 ou 8 partidos seriam suficientes para representar de fato visões de mundo, visões de Estado, de país e de município. Sim. O senhor, dentro da política, por exemplo, se fizer daqui 30 anos, vamos falar, o Márcio Lacerda, em 2008, ele conseguiu
unir em seu nome dois partidos totalmente antagônicos, PT e PSDB. Como foi isso? Bem, isso naquele momento, em 2007 para 2008, o país tinha saído da crise do mensalão do PT. Você se lembra bem? E o Lula, que ficou presidente, então o presidente Lula, que estava no centro daquela crise, acabou conseguindo se reeleger, porque a economia estava num momento bom, né? E a popularidade dos governantes está muito ligada à situação da economia. Se a economia estivesse bombando aí esse ano, no ano passado, dificilmente teria havido impeachment da presidente Dilma. Então, naquele momento, vários políticos importantes entenderam que a crise que levou ao mensalão e suas consequências tinha origem, digamos, no arranjo partidário daquele momento, na briga entre PT e PSDB, que nessa briga acabavam, para se eleger ou para governar, se unindo a representantes do fisiologismo mais grosseiro no Congresso. E para isso tinham que arrumar dinheiro, e arrumaram daquelas formas que todos sabem. Então, havia lá uma vontade entre diversas lideranças de criar um novo movimento político. E se tivesse havido uma boa junção entre PT e PSDB, das bandas boas desses dois partidos lá atrás, muitas das crises teriam sido evitadas. Bem, então tentou-se um laboratório em Belo Horizonte, e aí entrou nessa discussão o Ciro Gomes, o Eduardo Campos, o Pimentel, o Aécio, etc., com a bênção, inclusive, do Lula e de outros caciques naquele momento. Então foi ali um laboratório e funcionou um pouco, mas de repente essa contradição, essa briga entre PT e PSDB voltou com força e em 2012 essa aliança se rompeu. Em 2012 o PT então rompeu conosco na eleição. Certo. E até falando dessa eleição do senhor, o pessoal fala, teve o PT e o PSDB, mas as pessoas podem se esquecer que o PSB é um partido muito forte em Belo Horizonte, desde a administração do Dr. Célio de Castro, né? E agora, como que está esse processo sucessório do senhor? Como estão as articulações do PSB na capital mineira? Bem, você tem razão, o PSB sempre teve uma presença de quadros filiados ao partido de muito bom nível, e que se refletiu nessa eleição e na gestão do Célio de Castro, mas que depois ele ficou ali cercado pelo PT na administração e teve então depois que se mudar, né, de partido. Mas o PSB então ele teve esse protagonismo, mas sempre num papel secundário. E então desde 2008 passou a ter um protagonismo maior. Esse protagonismo não significa o PSB dizer ou tentar mostrar que é dono da situação. Nós estamos lá na prefeitura, uma aliança de 18 partidos, e que tem participação na gestão, que estão envolvidos num projeto de construção que é coletivo internamente, que é coletivo no sentido dos objetivos da cidade, e por isso está dando certo. Nós conseguimos criar uma união de fato na administração, além das questiúnculas, vamos dizer, de brigas entre líderes. Então, nós estamos tentando, na eleição desse ano, reproduzir uma aliança liderada pelo PSB, que reflita o máximo de apoios, não necessariamente em números de partidos, mas, digamos, aquilo que representa a contribuição de partidos colocaram pessoas de bem na administração. Ou seja, a administração deu certo porque os partidos colocaram pessoas de bem na administração. Quem não era pessoa de bem teve que sair, às vezes saiu até preso, né? Por iniciativa nossa. E nós esperamos que nós possamos eleger o nosso candidato com uma boa aliança esse ano, porque a cidade anseia
por uma continuidade daquilo de bom que nós fizemos, estamos fazendo, e que tenha um sucessor que vá agregar novas contribuições, criar contribuições novas, alianças novas, e que desperte, mantenha e concretize para a população e da população uma esperança de dias cada vez melhores. Sim. Em sua administração, a questão da mobilidade urbana é uma das mais elogiadas. Quais outros pontos que o senhor destaca e quais, assim, o senhor pensa assim, que eu poderia ter, assim, não ter feito mais, não deu para fazer, as condições do país não deram que o senhor trabalhasse mais em determinada área? Bem, nós trabalhamos desde 2008, na primeira plano de governo, e reproduzimos isso no segundo plano de governo em 2012, um diagnóstico da cidade, vinculado, né, à sua história, às contribuições que outras administrações fizeram, e foram excelentes contribuições, tanto que nós demos continuidade a elas. Dividimos os nossos 2 planos de governo em 12 áreas de resultado, aí você inclui educação, a saúde, mobilidade, as questões ambientais, os direitos básicos de cidadania e assim por diante. E essas 12 áreas de resultado divididas em 40 projetos, que se desdobraram em centenas de ações. Então, a administração com diagnóstico e buscando resultados, né, no curto prazo, para o mandato, mas ancorada numa visão de futuro que se concretiza num planejamento estratégico 20 anos à frente, que hoje é de 15 anos, PH 2030. Então, qualquer administração que venha vai dar um modelo de gestão que conversou com a população e viu o que eram as prioridades e procurou projetar isso no futuro, falando em demandas possíveis de atender em 4, em 8, em 12 e assim por diante, 16 e 20 anos. Certo. O cargo de prefeito em Belo Horizonte, se a gente for olhar a história política de Minas, tem sido um trampolim para o governo do Estado. Isso, daqui a um tempo, é uma coisa que passa na cabeça do senhor, concorrer ao governo de Minas futuramente? Em 2013 para 2014, muitos queriam que eu fosse candidato a governador. Teria excelente chance, naquele momento, teria muitos apoios. Mas eu entendi que era minha obrigação terminar meu segundo mandato, ou seja, cumprir aquelas obrigações, aquela missão que eu propus à população na eleição de 2012, então eu tinha um compromisso de chegar a 2016 cumprindo o máximo daqueles compromissos assumidos. Eu entendi que não seria bonito, né, largar um mandato de 4 anos com, sei lá, 1 ano e meio de mandato para ir tentar uma outra disputa. Agora, esse ano, o objetivo é terminar bem o mandato, fazer o maior número possível de entregas e conseguiremos isso, e eleger um bom sucessor com uma boa aliança política. Então, o que vai acontecer em 2018, digamos, eu não me preocupo. Espero continuar a ser presidente estadual do PSB no próximo ano. Meu mandato da Frente Nacional do Prefeito termina no final de abril. Então, terei aí um protagonismo político com, digamos, visão de longo prazo, que continuar estimulando pessoas de bem a se juntarem ao PSB como militantes e se juntando a pessoas de bem em outros partidos para continuar despertando na população o interesse legítimo pela boa atividade política e mantendo a esperança, a fé e a visão de que é possível ter um país mais justo, mais humano. Até que eu tenho na sua questão, muito se fala, quando a gente for referencial para a gente do interior, de Belo Horizonte, a Pampulha. Como foi para o senhor ter aquele conjunto, né, arquitetônico todo lá sendo considerado patrimônio hoje pela Unesco? Na sua gestão, né, que conseguiu isso? Bem, a Pampulha, todos sabem, é uma bela história construída por Juscelino quando prefeito na década de 40, e que, além de ter um espaço de lazer, de desenvolvimento urbano, ele quis que a Pampulha fosse um espelho da criatividade
sociedade mineira ali se expressou sem perder os seus vínculos com a tradição, com a contribuição do barroco. Então a Pampulha já é um tesouro desde aquela época. E ao longo dos anos, vários movimentos foram feitos para revitalizá-la, para cuidar da lagoa, etc. Mas a ocupação desordenada da cidade, não só em Belo Horizonte, mas principalmente em Contagem, contribuiu para uma forte degradação. Desde 96, o Brasil colocou a Pampulha como candidato nesse assunto ao patrimônio da Unesco. Esse assunto não andou e no final de 2012, depois de tomarmos várias iniciativas para requalificação da orla, para obras de melhoria, para cuidar da água da lagoa, nós apresentamos à Unesco, então, a proposta de, num curto prazo, cumprir todas as obrigações para se candidatar. E apresentamos à Unesco, ao Itamaraty, ao Ministério da Cultura, a proposta. A Unesco, então, nos mandou um caderno de obrigações, e em menos de 2 anos nós entregamos um dossiê, e eles fizeram a inspeção, e, segundo dizem, provavelmente foi o título concedido no menor espaço de tempo na história da Unesco, ou seja, menos de 4 anos, 3 anos e meio. Então isso é uma vitória não só de Belo Horizonte, mas de todo o povo mineiro e do Brasil também. Certo. O senhor é o presidente do PSB em Minas. Se eu não me engano, são 30 prefeituras hoje governadas pelo PSB. Qual a meta do partido para essas eleições? Bem, esse número de 30 e poucos já cresceu. Nós tivemos muitas adesões de prefeitos, eu acho que o número hoje está perto de 50 prefeitos do PSB no estado. Nós temos 239 pré-candidatos, possivelmente nem todos de fato se lançarão até a semana que vem, mas é um pouco difícil prever um resultado. Temos muitos prefeitos em boa situação nas pesquisas, com boas alianças, e seria uma grande vitória, e nós ansiamos por isso, chegar próximo de 100 prefeitos. Certo. E só para encerrar, o prefeito, qual a importância hoje do partido, uma pessoa que tem suas raízes aqui na região, que é o João Marcos, né, Grossi? O João é um militante já de anos do PSB, como foi o seu pai, e ele tem uma experiência, né, que vem de família forte na política, é uma pessoa muito dedicada, um advogado preparado, e que no PSB municipal, como presidente, fez um excelente trabalho. Em 2012 elegeu uma boa bancada do PSB na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. O partido teve as suas contas todas aprovadas sem nenhum problema e está no PSB desde julho do ano passado comigo, e eu posso dizer que é o braço direito do presidente. Começou como tesoureiro, agora recentemente mudou para secretário-geral, e eu diria que a maior referência no dia a dia do partido hoje em Minas é o João Marcos, e suplente, né, de deputado estadual, e dependendo dos resultados que nós teremos nas eleições do prefeito, poderá já em janeiro ser alçado aí à Assembleia Legislativa. Perfeitamente. Sabemos que a agenda do senhor é bastante corrida. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui ao Diário de Caratinga, e espero, né, já que tem uma ligação forte aqui com a cidade, com a região, poder estar de volta aqui muitas vezes, como estive no ano passado aqui, estive em Apim também, e tenho absoluta certeza que nós temos que valorizar, temos que respeitar e temos que honrar as nossas raízes. Essa foi uma edição do Diário Entrevista. Até a próxima com um novo convidado.